Vamos agora para um anime amorzinho da temporada, que é o My Happy Marriage, que temos aqui a Mio, que é uma garota que veio de uma linhagem de uma família com poderes, né, e poderes espirituais, poderes sobrenaturais, só que ela acabou não tendo poder, né, e aí deu umas treta na família, papai morreu, mamãe casou de novo. Foi isso mesmo, né? Nossa, agora. Não, mamãe morreu, Mamãe papai faz casou de novo. isso, calma, eu só inverti as bolas. Mas aí, nessa nova família, todo mundo não é muito legal com ela, se eu posso dizer dessa forma. E ela acaba meio que. Acabam arranjando ela de casamento de bucha só pra ela ter algum valor, porque ela não tinha valor nenhum ali, porque sem poder ela não tinha valor. E aí a gente vai ver o que vai acontecer nesse novo casamento que supostamente pode ser feliz com um general muito forte dentro do exército, que também utiliza poderes nesse mundo aqui, nesse Japão um pouco clássico, moderno, contemporâneo, de 1800 e alguma coisa. Era Meiji. Era Meiji, né? Ah, é verdade, era Meiji. Reconstrução Meiji já, é a abertura do Japão já. Sim, isso daí é... Putz, agora Meiji é 1900 bolinha. Isso, é 1900 e comecinho lá. E você tem nesse mundo que poderes sobrenaturais existem. E esse cara é absurdamente forte, o Kyoya. E eles começam, de fato, o casamento arranjado ali. E a história começa a seguir em cima disso, né? Dessa garota que é extremamente insegura, que tem muitos problemas de confiança, teve muitos problemas na vivência dela, e agora tendo que se tornar a esposa de um general extremamente importante, extremamente poderoso. E como a história vai andar em cima disso. E, cara, que anime maravilhoso. Primeira coisa que já dá pra falar, né? O primeiro aspecto positivo da obra, que salta à vista logo no começo, é como esse anime é lindo pra diabo, rapaz. Que Nema Citrus usou o Caixa 2 do Tate no Yusha 2 e trouxe nesse anime e fez um trabalho, assim, excepcional de cenário, de maquiagem, de iluminação, de coloração. É um anime que dá um baile visualmente e tudo parece um wallpaper, cara. É, assim, extremamente agradável, extremamente instagramável é feio, né? É muito ruim falar isso. Aqui eu já começo deixei que eu já começo discordando de você. Sério? Sério, Oh, não meu tô Deus. falando que é feio, calma. Ah. Tô dizendo que, pra mim, o que se destaca nos primeiros minutos até o final de tudo, mano, é a voz da dubladora, da principal, que eu esqueci o nome dela agora, porque faz muito tempo, my A bad. Mio. Mia. Mano, ela fez um puta trabalho, mano. Pensa numa dubladora boa, tá? Uhum, é a Reina Ueda e ela trabalhou pra Inferno também, cara. Nossa senhora. Mas também não só ela, porque, assim, eu já dou um destaque que esse aqui é um anime que a gente pode realmente avaliar como se fosse cinema. Porque Sim. ele se preocupa muito com questão de iluminação, figurino, onde você tinha uma galera responsável por manter a veracidade dos cenários e dos kimonos. E principalmente a questão como a animação se preocupa em focar em expressividade corporal. Toda a fisicalidade dos personagens, a forma como eles realizam microexpressões e as reações dele, direção de ator, inclusive. Porra, todos eles estavam em pontos altos da carreira. O Kaito Ishikawa como o Kyoya, a irmã da Mio, a Kaya, a Yane Sakura, nossa, um dos melhores trabalhos dela. E ela fez uma personagem relativamente padrão, para o que a gente está acostumado a ver, mas a forma como ela atuava dava um tom muito maior para essa personagem do que ela realmente tinha. E assim, toda essa preocupação de atuação de personagem torna a My Happy Marriage algo muito diferente que a gente está acostumado a assistir. A gente não tem um nível de preocupação tão grande em ações e reações e atuação mesmo como tem uma Happy Marriage. Concordo, cara. Concordo. Cara, e é um conjunto de valores aqui. Porque quando você vai vendo que a atuação compõe bem com o cenário, compõe bem
com toda a fotografia, compõem bem com o character design, compõem bem com a direção, compõem bem com ótimos diálogos. Cara, é só uma checklist de coisas incríveis que My Happy Marriage faz e ele sempre está muito bem equalizado em todas elas, cara. É até difícil, dizer que tem algo que objetivamente salta à vista em âmbito de qualidade de produção de My Happy Marriage, porque tudo é muito bem equalizado. Ele é um anime com uma média de qualidade muito alta em tudo. Até em roteiro, que não necessariamente está atrelado à produção, pensando necessariamente em produção. Mas ele entrega, inclusive, quando ele precisa conceber até cenas de ação. Porque se tem poderes nesse mundo, e isso daí é um gatilho de conflitos em alguns momentos, onde personagens sim precisam entrar em lutas e tem trocação de poder, trocação de porrada, até isso é bem feito, cara. Até cenas de lutas muito incríveis, até pra uma obra que não teria, digamos assim, que se preocupar com isso, Essencialmente é uma obra de drama, essencialmente é uma obra de época. E quando ele tem esses momentos de ação, ele tem esses desfechos de luta, ele manda bem pra caramba também. Então até isso eles se preocuparam em fazer. Sério, eu não sei nenhum ponto necessariamente muito baixo, ou algum detalhe que tenha saltado à vista de My Happy Marriage que ele sabia, não foi muito bom, ou ele não acertou muito ali. É um anime consistente do começo ao fim em todas essas características. Eu tenho. Então, eu também. Você primeiro, Thiago. Você primeiro. Então, se eu fosse pontuar alguma coisa, tipo, de baixo, assim, eu diria que são os conflitos ali no quesito de como é que eu posso dizer assim, não os conflitos que a Mio tem, mas os conflitos por causa dela, da existência dela, tá entendendo? Pra mim é uma baixa que, tipo, eles inventam, mas tipo, parece que estão inventando motivos pra ir atrás dela. Não parece que é algo genuíno, que, pô, beleza. Porque do nada, simplesmente, ela nem tinha começado a despertar o poder e do nada já tá, porra, vamos olhar ali, ela vai tal, não sei o que, a próxima geração. Então, tipo, parece que tudo começou a acontecer naquele momento, tá ligado? A partir daquele momento, não parece que já preexistia um plano, todo mundo já tava de olho, realmente já tava previsto que isso ia acontecer, só estourou agora. Parecia que vamos criar um motivo pra ir atrás dela, tá ligado? Tipo, se eu fosse colocar um ponto baixo, eu diria que seria esse, entendeu? Eu concordo com o Thiago, mas eu vou pra uma outra vertente. O problema que eu tenho com esse anime é que o nome dele está errado. O nome dele é Meu Casamento Dramático, que tem pouco Meu Casamento Feliz. Pô, cara, e os momentos que não ironicamente eu mais gostei desse anime foram principalmente no início, onde eles estavam começando a se conhecer e a andar juntos. Tem um episódio inteiro que só eles andando nas ruas da cidade. E eu acho tão gostoso, tão bem feito esses momentos, como o anime praticamente inteiro, mas esses são os momentos que eu mais sentia acolhido e aproveitando a proposta da série, dessa reparação da personagem, né? Porque ela tava toda quebrada por conta do passado dela. E a gente tem um pouco disso, aí a gente sai pro conto de um grande conflito, que é meio do nada, eu concordo. Aí a gente volta pra isso 1 ou 2 episódios pra já sair pra outro conflito. Esse que eu já acho um pouco melhor, mas também sai muito bruscamente dessa zona interessante que a série deveria estar. E me parece um pouco que a autora não sei, não sabe muito como criar conflito apenas pelo elemento do Slice of Life. Então ela tem que criar um elemento dramático envolvendo o world build do lugar. É interessante até, mas eu sinto que você perde muito do que é a ideia principal do Meu Casamento Feliz, que é ter finalmente uma vida decente. Ela quer fazer meio um novelão, né? E aqui eu complemento o seu complemento ainda, tá? Pera aí, rapidinho, que agora... Peraí que eu perdi a palavra. Na hora que o Renan começou a falar, eu perdi a palavra. Perdão. Pera aí, rapidinho. Por que essa palavra me fugiu, mano? Agora fodeu, né? Você quer que eu destrinche, Pera aí. talvez venha? Pera aí. Bateu o clóis, Gigas.
Vamos lá. Bateu, nossa, grande, mano. Peraí, é que se tu começar a falar aí que eu não vou lembrar mesmo, tá ligado? Ih, Que vai pra outro rapaz! ponto. A idade chegou. Lembrei. Complementando o complemento do Rafa, pela premissa do anime, eu pensei que ia ser realmente isso. Seria os problemas dela, né? Meio que ela tentando resolver e superar tudo isso. Só que tu presta atenção, o anime ela explica de um jeito os problemas dela que até no final tu vê, então. Isso não tem nada a ver com a tua vida passada, pelo tudo que tu passou na tua vida, tá ligado? Isso é um bagulho do nosso clã. Tanto é que meio que ela resolveu 90% dos problemas dela, né? Indo uma. Eu não sei se eu podia falar isso. Você não falou o que era, mas você falou que ela resolve, então tá tudo bem, passou. Então vou Passou, falar tá mais, bom, não pode falar. Mas você entendeu, né? Que Isso. tipo, o mundo diz que o problema, os acontecimentos da tua introdução não são a causa real do problema dela, tá entendendo? Então, tipo, é um bagulho que pra mim não faz sentido, tá ligado? Ia ser muito melhor se fosse trabalhando isso, né, do que criar essas outras coisas que envolvem o mundo, que era o que o Rafa tava falando. Uhum. Quase, Assim, quase, Renan. não, tá bom, tá safe. Mas o My Happy Marriage, ele tem uma estrutura meio novelana nessa ideia de eu preciso criar um conflito dramático. Eu preciso criar um drama. Só que isso daí, eu não gosto, não sou necessariamente fã desse tipo de estrutura, mas meio que ele começou a fazer, eu falei, beleza, eu só vou aceitar. Porque ele vai colocar isso a todo momento, porque ele precisa criar um desfecho dramático ou um início dramático. Não tem muita naturalidade em âmbito de desenvolver conflito ou criar conflito. Ele tem naturalidade em momentos de respiro, onde o Slice of Life ele compõe melhor o roteiro e aí você consegue seguir de fato neles vivendo. E eu acho que não só porque o roteiro permite isso, mas também é tão excepcional a produção em criar esses momentos de abraçar você a um contexto desses personagens apenas vivendo, que quando começa esses dramalhões e essas peripécias malucas de querer começar a colocar conflito onde não precisava necessariamente ter, mas o choque de quebrar aquela situação mais amena ou mais confortável, tirar o personagem da zona de conforto, ele utiliza esse recurso várias vezes, então se torna um padrão. Então, até nesse ponto que eu tinha começado a falar de não acho que My Happy Marriage saiu muito do desvio padrão de qualidade dele, até isso eu levo em consideração, porque meio que se tornou uma linguagem da obra fazer isso, e até que ele faz de uma forma bem aceitável, ainda que soe um pouco não natural, mas ainda assim ele tenta respaldar ao longo do conflito, ou com o fechamento, ou com o próximo conflito, um conflito anterior. Você falava, tá, é meio dramaturgicamente absurdo ali no meio, mas tá bom, a gente segue. É porque, querendo ou não, tipo, o problema em específico é realmente o foco do drama. Porque, passando por cima, assim como o Thiago fez, mas não dando spoiler, quando você tem esse conflito dela, você pensa, beleza, é um conflito dela, faz sentido, tá gerando elementos a se conversar aqui. Aí quando eles começam a falar disso mais uma perspectiva do mundo, ou da família, ou de todas essas relações, você fica, beleza, mas por que eu tô vendo isso? Sendo que você tem o lado de personagem que quando você entra, no caso a Mio, a mãe dela, o avô dela e o primo dela, faz mais sentido. Eu tenho camadas mais interessantes a se conversar. Que é algo que, por exemplo, o Fruits Basket faz bem. Beleza, é um monte de dramalhão, só que todo esse dramalhão você tá sendo jogado uma perspectiva de personagem. Então é mais fácil de entender e conectar os dramas. Aqui, quando eles saem pra expandir mundo ou conflito entre famílias, eu fico... Tá, você não faz mal, mas não é a melhor coisa que você faz. Eu sinto até um pouquinho de desperdício, porque ele acaba deixando de lado justamente o meu casamento feliz. Essa família nova, essa vida nova dela, que quando acontece, eu acho tão bom. Tão mais legal do que quando fala de conflito de família ou de política. Mas isso é uma situação meio que... é um sintoma
pra mostrar que a produção é tão boa, e às vezes o roteiro não sendo tão bom quanto, dá um pouquinho desse gap, manja. Porque quando é momento de vivência, quando é momento de slice of life, ou momentos que o conflito ou o roteiro não precisa tentar protagonizar a cena, você vê o real esmero da produção. Você vê o real brilho de My Happy Marriage, que é naturalidade, como a coisa flui. E aí quando ele precisa trazer o dramalhão, ele precisa protagonizar nisso, ele precisa jogar isso em primeiro plano, você fala, tá, vamos fazer o exercício da concessão, que não é tanta, mas existe. Tá ali. Pois é. Ah, e um outro detalhe. Toda a produção é boa, principalmente trilha sonora. Porque, pô, cara, o Ivan Kaul, inclusive, ele tá numa streak muito forte, porque daqui ele também foi pra Frieren, e as trilhas desse cara são absurdas. E ele sabe não só fazer trilha pra drama, mas trilha pra esses animes que mais parecem série. De tentar focar muito na questão de expressividade, intensidade de personagem. Pô, até quando não se usa trilha e elemento de silêncio, a direção de áudio comba bem pra caramba, cara. E faz diferença quando tem trilha ou não. E, assim, faixas excelentes. Já quero dar o destaque dele, porque é um dos indicados pra trilha sonora desse ano também. Concordo. Maurício? O que tem pra falar? Dê a sua perspectiva, Maurício! Pô, a gente vai indo, vai atropelando. Você sabe que às vezes aqui vira uma briga de feira de peixe aqui. Eu sei. O problema é que eu assisti faz várias semanas atrás e vocês estão falando, eu tô mais relembrando com a conversa de vocês que com a minha própria memória. Então tá difícil. Eu acho que o Thiago com certeza tá com uma memória de My Happy Marriage melhor que minha. Mas tudo bem. Então, eu até tenho, tá ligado? Só que às vezes ela foge, que nem agora. Dito isso, um ponto que vocês falaram, principalmente de crítica aí, uma obra que é uma experiência audiovisual muito boa, muito bem feita, Kinemacitrus mostrando o que é capaz, e se for pra fazer isso, continue fazendo Caixa 2 com Tateno Yusha, façam aquela merda com saco de pinga e troco de pão, tem uma que é o que péssima merece. notícia. Tem uma péssima notícia pra você. Agora só coisas boas, por favor. E o que vocês falaram de o título tinha que ser Meu Casamento Dramático mais Meu Casamento Feliz. Eu discordo, porque considerando a situação merda que a nossa protagonista tava quando começou o anime, eu acho que o drama ainda é uma felicidade. Caralho! Forte! Mas aqui eu concordo com ele, tá? Eu também! Fechado. Fechamos aqui com o meu. Tentando ter meu casamento feliz, mano. Fechamos? Tentando ter meu casamento. Começando meu casamento feliz, cara. É a história, e é uma história que é interessante porque ele tenta juntar muitas coisas e faz muito bem, né? Ele faz o âmbito histórico de forma bastante interessante, apesar de ser um anime de fantasia. Ele faz essa construção fantasiosa de como seria essa sociedade onde pessoas têm poderes sobrenaturais e você precisa ter toda uma questão militar em forma disso, e obviamente essas pessoas que têm poderes especiais estariam na sociedade de castas, como ainda era o Japão na era Meiji. As pessoas estariam em castas mais altas e as implicações, numa sociedade onde você tem casamento arranjado, né, ainda tem até hoje, e você tem essas questões noble-hierárquicas ali imperando e tudo mais, as implicações e tudo mais, e essa felicidade, entre aspas, de você, no meio desse monte de cuzão, encontrar o príncipe encantado dela. Ela ter esse fio de esperança no meio de todo o mar de sofrimento. Isso é muito boa. Experiência muito boa. Pois é, pô. Dito isso, vocês já falaram o resto tudo. Partidão, hein, Kyoya? Partidão, hein? Grande homem. Porra, Pois é. Incrível. Que rusbando, cara. Que rusbando. E que rusbando, de fato. Né? Dito isso, eu dou meu sólido 8. Também.
Cara, pior que eu também tava pensando no 8. Ah, não, pô, que isso? Ah, tem que concordar, Thiago. Pô, né? Eu pensei que eu ia ser a única da 8, pensei que você tudo ia falar 9 e 10, tá ligado? Não dá, cara. Eu queria, mas eu sinto que My Happy Marriage, ele bateu o teto dele com o que ele podia fazer. Porque se a... E não é nem de produção. A produção tava Dream do Dream. Quem deu essa pesadinha pra não dar um 9 10 é de fato o roteiro. Porque ainda é uma estrutura meio simples, ainda ele usa esse ciclo de preciso colocar drama em primeiro plano pra movimentar a narrativa. Ele não é tão inventivo, que talvez uma segunda temporada possa melhorar, mas nessa primeira ele ainda ficou muito nesse ciclo, não que é ruim, mas ele não é brilhante. E vale lembrar, já que você citou, vai ter segunda temporada e felizmente talvez vai trazer mais camadas. E isso é bom. E aí um 9 10 pode vir. E você, Maurício? Tô pensando se eu Faltou só vou ser o chato que vou contrariar vocês e vou dar um 9. Pode ser, não tem problema. Acho que eu vou ser o chato e vou contrariar vocês pra não ficar tudo 8. Vocês Aê! estão aí com o grupinho dos 8, eu vou Ah, dar é o difícil, benefício à hein? dúvida de My Happy Marriage. Porque uma obra com uma... Sim, em Undead Girl Murder Faz a gente tava criticando a produção e, e valorizando o roteiro. Que vocês estão meio que criticando o roteiro, eu vou valorizar a produção aqui só pra ser do contra. Desculpa, eu vou dar um 9. Não, tá certo, tá Valeu, certo. Eu tô ficando muito Você chato. foi eu por um tempo, tá ligado? Eu tô andando muito com o Igor, cara, tá péssimo isso. Você tem que parar de ver com ele, mano. Só fica nos Otome Game. Puta vida! Não, mas aí é pra dar 0, né? Aí não tem como não, irmão.